Olá, integrador! Meu nome é Rafael, faço parte do time de CRM da Solazer e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar o pós-venda na Solazer e no CRM. A Solazer é a única empresa que tem um CRM que vai fazer com que vocês consigam vender o pós-venda. Eu tenho aqui algumas sugestões, que são trabalhados na Solazer no processo de pós-venda e de acompanhamento do cliente. Vamos lá? Bom, estou aqui no funil. Esse é o primeiro funil de pós-venda. Após a venda comercial da usina, o cliente ele vai passar por todo um processo de boas-vindas, de onboard. Então, no máximo 24 horas, o integrador, o colaborador de pós-venda deve entrar em contato com o cliente para parabenizar pela venda, pela compra da usina dele e passar as próximas informações que serão feitas naquele processo. Então aqui a gente tem um funil totalmente completo para o pós-venda, em que começa por boas-vindas, onde vai ser feito atividades para parabenizar o cliente, definir prazos, como por exemplo os prazos de instalação, e aí após todo esse contato de onboarding, ele vai para a instalação. E aí o analista do pós-venda irá acompanhar o cliente em todo o processo da instalação, agendando atividades, fazendo todo aquele controle e informando ao cliente, tudo que é feito, tudo que é passado, tanto aí de equipamentos, quanto também da data de instalação. Após isso, ele irá para troca do medidor. Aqui que ele vai acompanhar justamente todo aquele processo com a concessionária, onde todo aquele processo irá ser atualizado, tanto intermediando concessionária, empresa e cliente. Então, o processo de jornada do cliente ele não vai deixar o cliente sozinho com a concessionária. A empresa que trata o pós-venda, que vai tratar aquele cliente acompanhando, ele tem que fazer todo aquele acompanhamento com o cliente. Depois disso, que a usina é instalada, que já começa realmente o acompanhamento através de meses, em que você vai passar para aquele cliente que ele irá ter um acompanhamento mais detalhado, com relatórios enviados mensalmente, relatórios detalhados da Solazer, do Solazer Monitoramento. Então, ele fica aqui em primeiro mês. Após isso, é possível agendar uma atividade de 30 dias para o próximo relatório. Quando é enviado o próximo relatório do segundo mês, ele move para o segundo mês e aí em diante. Por último, ele fica em negociação comercial, quando encerra aquele período de acompanhamento gratuito e que o time comercial do pós-venda vai entrar em contato para vender justamente um plano aí que vai fazer com que o cliente possa aproveitar todo o desempenho da usina dele, tudo isso. E aí, pessoal, um detalhe, como nós temos a integração com o monitoramento, todo esse acompanhamento também acontecerá dentro do negócio do cliente, naquele funil. Então, quando eu venho aqui para baixo, eu consigo identificar e vincular as usinas. Então, você tem aquele controle melhor daquele cliente na usina dele. Saindo do pós-venda, do funil de acompanhamento, imagina que o cliente, em negociação comercial, ele aceitou a compra. Então, ele vai iniciar aí um processo de gestão de acompanhamento com aquele cliente. É quando a gente chega no funil gestão energética. Então, eu dei ganho, consegui vender, o cliente aceitou aquele plano mensal aí, e aí a gente vai ter 4 pontos de contato com aquele cliente de 90 dias cada. Então, enviando relatórios mensais e trabalhando para que aquele cliente tenha o máximo de aproveitamento das soluções, do serviço prestado, bem como aproveitar o máximo de informações daquela usina, nos relatórios detalhados, tirando dúvidas com o analista do pós-venda, saber aí quanto que está a geração daquele cliente, dado o caso da sua usina, ter todas essas informações na palma da mão com o aplicativo da Solazer, inclusive. Agora a gente vai para o funil NPS. O funil do NPS ele já vai trabalhar ali a pesquisa de satisfação com aquele cliente. Então você vai ter 3 tipos de NPS para trabalhar com aquele cliente. Inicialmente o NPS comercial. No NPS comercial é após a venda. Você vai pedir para que o cliente avalie todo o atendimento da venda da usina. Após isso, NPS de instalação, como foi aquela instalação, se demorou. Então, é feita uma série de perguntas sobre aquele processo da instalação e aí ele vai dar aquela nota em cada uma daquelas perguntas, desde se demorou, como foi, se ele achou interessante, por exemplo, a própria instalação em si, se foi correta, entre outros. Inclusive, aqui nesse funil do NPS, pessoal, ele vai
andar em paralelo com os outros sunistas. Se eu estou ali no comercial, eu finalizo aquela venda, é feito justamente a duplicação daquele negócio, ele vai para a primeira etapa de NPS comercial no funil de NPS e é feito a coleta de como que o cliente achou, né, a opinião dele, se ele teve uma satisfação com a venda, se foi tranquila, né, se houve aí uma negociação de fato. Após isso, em paralelo também com o pós-venda, ele vai justamente trabalhar a instalação já no início, né, então o NPS de instalação como eu citei, e por último, já no final do acompanhamento, já também para engajar a negociação comercial, é feito o NPS pós-venda, né? Então o cliente vai dizer se ele realmente se sentiu acompanhado, primeiramente. Depois de se sentir acompanhado, quais foram os meios que ele sentiu isso. Então, os relatórios, acompanhamento da usina pelo analista. Então, aí um grupo, mensagens que foram feitas pelo analista para saber, para dar informações da usina, se teve algum problema daquela usina, né, entre outras informações. Ele vai dar aquela nota com base em algumas perguntas, né? Então, esse funil aqui, ele vai ser totalmente compartilhado com as fases dos outros funis do pós-venda. Saindo do NPS, nós vamos para serviços. Então aqui já é também em paralelo com outros funis também. Porque, por exemplo, durante a gestão energética, pode ser que aí, depois de 6 meses, é feita uma sugestão de que justamente o pós-venda é necessário uma limpeza da usina, porque o desempenho dela baixou. Então aqui você consegue ter 2 etapas. Necessidade de interesse. A necessidade de interesse é quando você, por exemplo, enviou a mensagem para o cliente e ele falou que tem interesse em fazer aquela limpeza. Ou outro serviço também, não só limpeza, pode ser manutenção. E aí, com base nisso, você vai criando essas atividades, trabalhando naquele funil até elaborar uma proposta. Essa proposta podem ser diversas propostas, desde uma limpeza fixa, né? Então, ou uma limpeza recorrente, em que você já vai ter um plano aí além do plano de monitoramento. Existem empresas que podem, por exemplo, fazer um plano Gold, um plano Diamante, né? Em que no plano Gold ele tem todo o acompanhamento das usinas, só que aí ele pode ter um plano maior em que ele tem limpeza. Então, tudo isso vai ser feito de acordo com a empresa Solazer, né? A gente trabalhar justamente no pós-venda da sua empresa. Depois, justamente do funil de serviço, nós temos o funil de cobrança, muito importante. Então, com base em cobranças em manutenção, cobranças de planos de monitoramento, dentro do Solazer Monitoramento, você vai conseguir criar vendas, né, com o Solazer Pay. E aí a gente tem integração justamente com o Solazer Pay e o monitoramento. Então, como vai funcionar isso? Aqui no nosso funil de cobrança, a gente tem a etapa em atraso, que é quando foi feita alguma cobrança para o cliente e passou da data de vencimento, ele vai cair automaticamente aqui quando você gera aquela venda, aquela cobrança dentro do monitoramento do Solazer Pay. Depois que ele cai aqui, né, você vai trabalhar aí 3 contatos, né, para tentar justamente negociar aquele atraso naquela cobrança. Se houver sucesso, perfeito, você vai transferir ele para verificação mensal. Se não, ele vai para churn. E aí você pode fazer algumas tentativas também com aquele cliente. Então, trabalhar aquela cobrança, o financeiro, né, tudo isso integrado, CRM, Solazer Pay e monitoramento, vai fazer com que o seu pós-venda esteja em outro nível. E por último, nós temos o funil de seguro. Então aqui no funil de seguro é onde você vai justamente também oferecer um seguro para o cliente. Ou seja, é claro que existem forças da natureza que podem prejudicar a placa, a usina, né, como um todo. Então tentar também convencer o cliente de que isso pode acontecer e que a gente não tem que fazer uma troca, por exemplo, da placa, é importante, né? Então você vai ter também um funil de seguro em que você vai qualificar aquele cliente, ou seja, você pode, por exemplo, pegar uma base de dados do cliente no monitoramento. Vou pegar aqui e vou tentar vender seguro para esses clientes. Ou até mesmo clientes que chegaram e reclamaram que quebrou, né, a placa dele, alguma placa e que está com um desempenho baixo. Né? Ou até mesmo identificar como pós-venda se existe algumas usinas com baixo desempenho por alguma força da natureza ou algum outro motivo que o nosso acompanhamento não cobre. E aí você vai qualificar aquele cliente, vai negociar e vai dar ganho e vai conseguir justamente trabalhar relacionando os insights, vendo quanto que foi vendido no funil de seguro, quanto que foi vendido no funil de acompanhamento. Então, o nosso CRM para o pós-venda é feito exclusivamente para você conseguir vender mais, acompanhar suas vendas. Esse é o nosso CRM do pós-venda, em que você vai conseguir ter todo o controle dos dados da sua empresa nesse novo momento do mercado solar.